Aquela revisão da meta é um movimento de bastante sabedoria. Porque a meta, quando a gente se apega à meta, ela vira mais uma coisa que atrapalha a vida do que uma coisa que te ajuda a atingir um objetivo. Né? A gente tem apego com um número. Né? Às vezes a gente faz isso com o peso do corpo, às vezes faz isso com a quantidade de dinheiro para ganhar, às vezes faz isso com o horário de acordar, ou com a quantidade de vezes que eu não vou comer doce, ou que eu vou comer. A gente coloca uma meta. Né? A meta, ela serve o propósito de traduzir um objetivo em uma direção. Aquela meta, ela existe porque ela traduz alguma coisa que eu quero aprender, alcançar, alguma forma que eu quero evoluir. E para eu conseguir alinhar as minhas ações naquela direção de evolução, eu coloco uma meta. Né? Que eu vou naquela direção. E a meta deixa mais fácil para que eu pense num plano de ação. Para que eu acompanhe esse plano de ação. Para que eu veja se eu estou evoluindo, se eu não estou. Mas no momento que eu me coloco nessa direção, eu tenho que estar sempre checando se aquela meta lá ainda é válida. Né? E naquele momento, eu tenho que deixar ir aquela meta, porque às vezes se eu me agarro nela, aí eu começo a atrapalhar a minha própria vida, ao invés de melhorar. Né? Isso para mim, com o corpo, por exemplo, ficou muito claro. Que eu sempre tinha uma meta de percentual de gordura. Meu corpo vai estar em 9%, tem que estar sempre 1 a menos do que 10. Menos 9,99 tá legal. Essa meta, ela veio lá de trás de uma vontade de me sentir melhor sobre eu mesmo. Porque lá atrás eu tinha toda aquela relação com o corpo e o julgamento das outras pessoas por causa do meu corpo, e eu não me sentia bem comigo mesmo. Eu queria me sentir bem comigo mesmo, aí eu tinha esses modelos de corpos, de como eles pareciam, de atleta, gente famosa e tal. E aí eu vi que se eu tivesse um corpo de um 9%, ele tava numa certa aparência lá, eu gostava pra caramba e eu imaginei que eu ia me sentir muito bem. E aí eu comecei a trabalhar naquela meta, ano após ano, e chegou uma hora que aquela meta virou uma prisão. Né? Ela só deixou a vida mais neurótica. Ela só deixou a minha mente mais insegura. Ela só travou mais a minha rotina. Ela tirou as minhas possibilidades. Mas eu ainda estava lutando por isso. Ano após ano, quando eu me dei conta que, poxa, por que eu me tracei essa meta? Eu me tracei essa meta porque eu queria me sentir melhor. Agora, a busca dessa meta, eu já me perdi nela. Ela deixou a vida mais difícil. Eu acho que é esse tipo de reflexão. Beleza, eu queria acordar às 5h05. Por quê? Né? Porque eu quero ter um pouco mais de tempo antes de ir para a academia, para eu me sentir mais conectado, porque lá no final eu vou me sentir melhor. Então, esse é o objetivo. E aí você vê, se eu tô lá bem na meta, as coisas não estão tão bem quanto se eu for flexível com a meta. Se eu for flexível com a meta, aí eu atinjo o objetivo. E o propósito da meta é atingir o objetivo. Se a gente deixar o objetivo de lado para atingir a meta, a gente está perdendo. Mas se a gente conseguir deixar a meta de lado para atingir o objetivo, eu acho que essa é um movimento de muita sabedoria. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família,
Porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento. Porque eu quero que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify. Porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.